A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos queridos, é com alegria que eu quero cumprimentá-los nesse momento, onde nós estaremos dando início a mais uma aula de teologia pelo Instituto Teológico de Aguaí. Todos são muito bem-vindos e o desejo do meu coração é que ao término dessa aula, juntos possamos ter crescidos um pouco mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuaremos estudando a unidade 3, já estudamos a Epístola de Paulo aos Efésios, agora entraremos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Lembrando que essas 4 epístolas são conhecidas como epístolas da prisão: Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Isto porque Paulo ele escreveu da sua primeira prisão em Roma, quando ele ficou em prisão domiciliar durante 2 anos. De lá, Paulo escreveu então essas 4 epístolas. Abra o seu livro comigo na página de número 105 e vamos a algumas informações introdutórias. Bom, o Evangelho chegou ali, em Colossos, por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, eu já disse aqui em algumas aulas anteriores, ele estrategicamente, ele começava o trabalho normalmente em uma cidade grande. Então, quando Paulo esteve em Éfeso, durante 3 anos, ali no capítulo 19 e 20 de Atos dos Apóstolos, foi provavelmente nesse período que Paulo enviou então missionários para aquela cidade de Colossos, onde provavelmente ali teve início aquela igreja. Não só Colossos, mas as cidades ali da Ásia Menor. E o fundador dessa igreja, irmãos, é unânime que entre os teólogos que Epáfras foi o fundador dessa igreja. Ele era natural dessa cidade, ele era um servo de Cristo, era um companheiro de Paulo na prisão, era um obreiro muito dedicado e fiel. E pelas referências aí que nós temos, por exemplo, vocês podem ler depois capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 1, que nós vamos ver que Paulo ele não esteve pessoalmente nessa cidade. Então, provavelmente, tudo indica pelos teólogos que Epáfras foi o fundador do trabalho ali em Colossos. Página 106, a Epístola aos Colossenses. Então, a carta foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma. Meus irmãos, depois de passar 3 anos em Éfeso, Paulo foi preso em Jerusalém. Ficou mais 2 anos detido em Cesareia e de lá Paulo navegou para Roma, onde ficou preso durante 2 anos em uma prisão domiciliar, numa casa alugada, sob custódia do imperador Nero. Dessa primeira prisão foi que Paulo escreveu as 4 cartas que eu mencionei aos irmãos: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo teve uma segunda prisão em Roma, da qual ele não saiu mais. Essa segunda prisão, nós vamos conversar sobre ela na Epístola de Paulo a Timóteo. As 2 epístolas de Paulo a Timóteo, especialmente na segunda. Nós trataremos mais dessa segunda prisão de Paulo em Roma. Ao escrever essa carta, irmãos, Paulo tinha um propósito de alertar os cristãos sobre o perigo das heresias. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente do capítulo 2, versos 8 a 23. Isto porque heresias estavam surgindo no seio da igreja. E estas heresias, meus irmãos, entre elas havia culto aos anjos, havia observância do cerimonial judaico. E Paulo então escreve essa carta como uma carta apologética, para fazer aqui uma defesa da fé. O conteúdo do livro, meus irmãos, nós temos inicialmente no capítulo 1 a saudação e a oração de Paulo, isso vai até o verso 14. Depois teremos 7 excelências de Cristo, capítulo 1, verso 15 a 29. Cristo exaltado, capítulo 2, verso 1 a 16. Depois, aperfeiçoados em Cristo, capítulo 2, verso 1 a 19. O velho e o novo homem, capítulo 2, 20 ao capítulo 3, 11.
o Viver Cristão, capítulo 3, 12 ao 25, Graças Cristãs, capítulo de número 4. Esse, então, é o conteúdo do livro que nós estaremos estudando a partir de agora. Então, Paulo, meus irmãos, está preso em Roma e ele recebe a visita de Epáfras. Como eu disse a vocês, é uma prisão domiciliar. Paulo tem uma certa liberdade. E Epáfras traz excelentes notícias sobre a igreja. Porque se você ler o capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo vai dizer que essa igreja ela tem fé, caridade e esperança. Ou seja, essas três marcas identificam uma igreja madura. E aí, meus irmãos, depois desse relatório, que Paulo faz elogio a essa igreja por suas qualidades, Epáfras avisou também Paulo a respeito das graves ameaças que a igreja, por meio de heresias, estava sofrendo. Que essas heresias estavam penetrando ali no grupo de cristãos em Colossos. Alguns cristãos estavam sendo influenciados por essas heresias e Paulo, então, envia essa carta falando da preeminência e da divindade de Cristo. Na página 107, meus irmãos, nos diz que nessa época o evangelho já havia se espalhado por todo o mundo, capítulo 1, verso 6, e sido pregado a toda criatura, capítulo 1, verso 23. Isto, meus irmãos, 32 anos apenas após a morte do Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós pensarmos nisso, porque os evangelistas da época, no caso, não só Paulo, mas a sua equipe, não contavam com rádio, TV ou internet. No entanto, eles trabalhavam dia e noite em prol do Evangelho, pregando o Evangelho, levando o Evangelho às cidades grandes, sem esquecer das pequenas cidades, que é o caso de Colossos. Entramos então no conteúdo do livro. Paulo inicia o capítulo 1 com uma saudação e posteriormente uma oração. Nessa saudação, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Paulo faz menção do irmão Timóteo, que está com ele. E Paulo depois ele vai tecer alguns elogios à igreja. Esses elogios nós vamos ver aí no próximo slide. Ainda sobre a saudação e oração de Paulo, Paulo vai se dirigir a essa igreja mencionando aqui três coisas interessantes, além das três que eu já mencionei no slide anterior. Paulo vai dizer que essa igreja ela é composta por santos. Essa palavra santos significa separados. Então nós vamos ver que esses irmãos, eles haviam se separado para Deus. Eles haviam abandonado a desesperança do paganismo para abraçar a esperança do Evangelho. Então eles eram santos, não viviam mais na prática do pecado. Eles eram também irmãos, isso fala de fraternidade. Paulo vai elogiar o amor que esta igreja tinha, e este amor entre eles, que era muito lindo. E eles também eram fiéis em Cristo. Isto significa que eles eram frutíferos, qualidades, meus irmãos, que são indispensáveis à igreja. E o escritor vai nos chamar a atenção dizendo que essa deve ser as marcas do verdadeiro cristianismo. E se você ler, por exemplo, o versículo de número 7, vai nos dizer que Epáfras, ele ensinava os irmãos, além de ser aquele que levou aqueles irmãos provavelmente a Cristo, ele também os ensinava. E pelo que o texto nos mostra, eles tinham disponibilidade de aprender. Era uma igreja que queria aprender. E isso é muito bonito, isso é muito bom. E nós vemos então algumas marcas importantes, algumas qualidades importantes dessa igreja que nós também precisamos ter. Na página 108, irmãos, nós vamos ver que a igreja ela era alvo da oração de Paulo.
não só a igreja em Colossos, mas nós já estudamos em aulas passadas Paulo intercedendo pelas igrejas. Esta era uma grande preocupação de Paulo. Não só levar o evangelho, começar ali o trabalho, mas depois orar pela igreja, acompanhar o desenvolvimento da igreja, enviar cartas, instruindo a igreja. Então Paulo tinha uma grande preocupação com a igreja. E Paulo, meus irmãos, sabia bem que o sucesso das igrejas, as vitórias que Paulo desejava que a igreja conquistasse, só seriam possíveis através da oração. Então nós precisamos também ter essa consciência, nós precisamos também termos tempo de oração com Deus e não podemos esquecer de interceder pela igreja. Pela igreja, irmão. Porque o diabo, ele luta para destruir a igreja. Evidente que ele não conseguirá. Mas algumas pessoas, às vezes, meus irmãos, acabam sendo alvo de Satanás. E nós precisamos interceder pela igreja, não só no tempo de Paulo, mas no nosso tempo são muitas as heresias que ameaçam a igreja. Nós precisamos pegar o exemplo de Paulo e interceder pela igreja. Um ponto interessante aqui é que a cidade de Colossos era uma cidade pequena, uma cidade pobre, e provavelmente a igreja também. E aí, meus irmãos, Paulo, mais uma vez, ele não vai pedir saúde, não vai pedir libertação, ele não vai pedir prosperidade financeira para a igreja, embora provavelmente eles precisassem de tudo isso ali. O pedido de Paulo é, mais uma vez, por bênçãos espirituais, mostrando para nós qual deve ser a nossa prioridade. Ainda na página de número 108, nos diz que o evangelho provavelmente foi levado a Colossos por Epáfras, eu já disse isso nos slides anteriores, e que esta igreja, meus irmãos, ela estava, como algumas outras, produzindo fruto e crescendo, pois eles não somente ouviram o evangelho, mas entenderam a graça de Deus. Porque muitas pessoas ouvem o evangelho, mas não crê, não é? Muitas pessoas não dão fruto, mas a igreja de Colossos, ela tinha fruto. E é importante nós percebermos, irmãos, que aquela igreja, mesmo ela não tendo sido plantada pelo apóstolo Paulo, mesmo ela sendo situada em uma cidade pequena e pobre, como eu já disse no slide anterior, ela possui uma fé robusta. Ela possui um amor profundo, como eu já disse anteriormente, e uma esperança viva. E aí, qual é a lição para nós? Que a grandeza de uma igreja não está na beleza do seu templo. Ela não está na quantidade de seus membros, embora é bom quando há muitos membros numa igreja, não é? Mas a sua beleza não está na quantidade de seus membros, nem na robustez do seu orçamento financeiro, mas no seu profundo compromisso com Deus. Aí está, meus irmãos, a grandeza de uma igreja. E nós precisamos também copiar esses bons exemplos para nós. Terminando a sua oração de ação de graça, Paulo inicia uma oração intercessória. Paulo, então, meus irmãos, ele vai orar pelos irmãos, pelos cristãos ali de Colossos. Então nós vemos que as orações de Paulo, elas não eram egoístas. Paulo vai orar por pessoas que ele não conhecia. Ele vai orar por irmãos que ele ainda não tinha visto a face deles. Isto para nós é um exemplo. Porque há crentes, meus irmãos, que quando vai orar, só pensa em si próprio. Não lembra de outras pessoas, não intercede por ninguém. E nós devemos copiar o modelo de Paulo. No verso 9, nós temos o conteúdo da oração. O que é que Paulo estava pedindo em favor daqueles irmãos? Paulo ele estava pedindo conhecimento e poder. Paulo desejava que aqueles irmãos conhecessem a vontade de Deus e tivessem poder de Deus para realizar a vontade de Deus. Depois dos versículos 9 a 11, os versículos finais,
dessa intercessão, Paulo ele vai louvar a Deus pelas seguintes bênçãos recebidas. Nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, nos resgatou do reino ou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado e, por fim, temos a redenção pelo seu sangue. A soberania de Cristo. Dos versículos 15 a 20, o apóstolo exalta a soberania de Cristo entoando um hino, destacando 7 excelências. Então, meus irmãos, aqui Paulo, ele vai colocar um machado da verdade na raiz da heresia. Por quê? Paulo ele vai refutar com argumentos convincentes e irresistíveis a tese mentirosa dos falsos mestres gnósticos. Os falsos mestres gnósticos, eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui, ele vai exaltar a soberania de Cristo. Ele vai falar sobre 7 excelências de Cristo para desmontar a falsa heresia gnóstica. A primeira coisa que Paulo diz é que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão exata da imagem do Pai. O próprio Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Então Paulo aqui, ele vai deitar por terra as heresias gnósticas, mostrando primeiro que Cristo, ele não é uma emanação de Deus como eles ensinavam, mas a própria imagem do Deus invisível. Cristo, meus irmãos, não é um ser intermediário pelo qual o mundo material veio a existir, mas o próprio Criador do mundo visível e invisível. Paulo vai mostrar isso. Jesus é a imagem e não a imitação de Deus. A palavra imagem aqui significa uma representação exata. Então, Cristo não é uma cópia, mas é uma encarnação do divino no mundo dos homens. Nós vemos, meus irmãos, que ele é igual ao Pai, ele diz isso. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. João capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Então, o autor aos Hebreus diz: ele é a expressão exata de seu ser. Capítulo 1, verso 3. O apóstolo Paulo é categórico quando diz: porquanto nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Capítulo 2, verso 9, da mesma epístola que nós estamos estudando aos Colossenses. Então Paulo começa, meus irmãos, colocando por terra essa declaração dos gnósticos que Jesus era uma emanação de Deus e não Deus. Então Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Bom, em segundo, meus irmãos, Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. E essa palavra primogênito de toda a criação deu origem a diversas heresias, principalmente para os adeptos de Ario, o arianismo, que trouxe muito problema para a igreja, meus irmãos. Nós vamos ver em outras matérias, principalmente seitas e heresias, vamos estudar mais a respeito desse assunto. Isso por volta do 4º século depois de Cristo, porque eles entenderam que essa expressão primogênito, ela significava que Jesus havia sido criado por Deus. E nós sabemos que atualmente esses desvios teológicos ainda permeiam algumas seitas heréticas, como os russelitas, que afirmam ser Jesus um Deus com letra minúscula e não Deus, no caso os testemunhos de Jeová. E aí, meus irmãos, nós vamos ver o seguinte, que na verdade a expressão primogênito de toda a criação, ela não se refere, meus irmãos, ao tempo do nascimento de Jesus. Não significa que Jesus foi criado de forma nenhuma. A palavra grega aí é prototokos. E também, meus irmãos, não significa que Jesus é um ser criado. O que, na verdade, os teólogos explicam sobre essa palavra é que ela é um título de honra. E que essa expressão primogênito significa, na verdade, primeiro em importância. Jesus é importante, ele é primeiro, e não primeiro em criação, em sendo um ser criado.
Porque nós temos outros textos na Bíblia que mostram que Jesus não foi criado, jamais. Não é? Ele é Deus, ele não tem início nem fim. Em Apocalipse ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E outros, inúmeros textos que mostram a divindade de Jesus. Então, mas essa expressão primogênito, ela carrega, na verdade, a ideia de prioridade, ela carrega a ideia de superioridade em relação à criação, preeminência e supremacia. Esse é o sentido da palavra primogênito. Essa palavra, ela vai enfatizar, meus irmãos, a pré-existência e a singularidade de Cristo, bem como sua superioridade em relação à criação. Basta nós lermos o contexto, que vai ficar bem claro essa superioridade de Cristo em relação à criação. E jamais Jesus foi criado, fica muito claro pelo contexto. Cristo recebe aqui a mais alta honra na criação. Por quê? Nós vamos ver pelo contexto que ele tem autoridade sobre toda a criação, ele é o herdeiro de toda a criação e é o Senhor de toda a criação. Quando tudo começou, ele estava lá, mas ele não estava lá sendo criado, ele estava lá criando. O contexto nos mostra isso. Outra coisa importante dizer, quando Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não de toda a evolução, porque Paulo aqui ele está refutando a teoria da evolução natural, a teoria de que o mundo é fruto de uma evolução que teve início com o Big Bang. Então Paulo diz, não, Jesus é o primogênito de toda a criação. Tudo que existe foi criado por Deus e Jesus estava lá, criando. O Pai estava presente, o Filho estava presente e o Espírito Santo estavam presentes na criação. Em terceiro, meus irmãos, nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Então nós vemos que aqui, meus irmãos, Jesus Cristo é apresentado por Paulo como a fonte da criação. Paulo diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ou seja, Jesus aqui é apresentado como a fonte originária de tudo que existe, seja no céu, seja na terra, meus irmãos. Todas as leis, todos os propósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, residem nele. Foram obras das suas mãos. O mundo visível e o invisível são obras de Cristo. Então Jesus aqui, ele é o agente da criação. Paulo ele vai continuar dizendo, tudo foi criado por meio dele. Ou seja, a expressão por meio dele, irmãos, ela descreve Cristo como um instrumento imediato da criação. Como eu disse no slide anterior, e não como alguém criado, mas como criador de tudo. As galáxias, os mundos estelares, os anjos, os homens, todo o universo foram criados por meio dele. Ele trouxe tudo à existência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A quarta excelência de Cristo, ele é antes de todas as coisas. Verso 17. Ou seja, ele é eterno, meus irmãos. Então nós vemos aqui que Paulo, ele vai dizer o seguinte, o que ele está querendo dizer com isso? Que Jesus Cristo é independente da criação e maior do que toda a criação. Ele é o Criador. Ele, meus irmãos, é antes de todas as coisas, tanto em tempo como em importância. Jesus não foi criado, como eu disse anteriormente. Ele é o Criador. Ele não teve origem, ele é a origem. Foi ele quem lançou os fundamentos da terra. Foi ele quem espalhou as estrelas no firmamento. Ele pré-existe a todas as coisas.
Antes de tudo começar, meus irmãos, ele existia eternamente em sintonia perfeita e feliz com o Pai e com o Espírito Santo. Quinta excelência de Cristo: e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, em Cristo todas as coisas subsistem. Portanto, Jesus sustenta todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele não só é antes de todas as coisas, ele não só é eterno, ele não é só criador, como ele é o sustentador da criação. Ou seja, todas as leis pelas quais o universo ele funciona em uma ordem e não em um caos, refletem em Cristo. A lei da gravidade, as assim chamadas leis científicas, elas todas estão subordinadas a Cristo. Cristo, meus irmãos, é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Sétima excelência de Cristo: ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, a nossa ressurreição, irmãos, ela é assegurada porque Cristo foi feito primícia da ressurreição. Ele é o primogênito de toda a criação, mas também o primeiro na ressurreição, o alfa e o ômega. Paulo aqui vai apresentar Cristo, irmãos, como o vencedor da morte. Por quê? A ressurreição de Cristo é a razão da igreja existir. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria igreja. Então veja bem, irmãos, quão importante é a ressurreição de Cristo, não é? Outra coisa importante de dizer aos irmãos é que, por que aqui Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos? Sendo que outras pessoas também ressuscitaram na Bíblia. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, nós tivemos a filha de Jairo, e alguns casos na Bíblia, né, de ressurreição. Então por que Jesus é chamado de primogênito, sendo que outros ressuscitaram? É que a ressurreição de Jesus foi diferente. Esses que ressuscitaram, eles ressuscitaram e morreram novamente. Agora Jesus ressuscitou, meus irmãos, para nunca mais morrer. Ele arrancou o aguilhão da morte. Ele matou a morte, ele triunfou sobre ela. Ele abriu o caminho como o primeiro da fila de muitos filhos de Deus que serão conduzidos à glória eterna. Ele é o primeiro de muitos crentes que vão ressuscitar, não é? Antes, segundos, milésimos de segundos antes do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão. E esses ressuscitarão para nunca mais morrer. Isto graças a Jesus, o primogênito dentre os mortos. O ministério de Paulo e o progresso dos crentes, páginas 111 e 112. Então, meus irmãos, nós vamos perceber nesses textos, do capítulo 1, versos 24 a 29, ao capítulo 2, versos 1 a 5, quão dedicado Paulo foi com seu ministério, o quanto ele sofreu para levar aos primórdios da igreja o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E mesmo ele não sendo o fundador da igreja ali de Colossos, quando chega ao seu conhecimento das heresias que a igreja estava enfrentando, ele se dedica a ensinar esses irmãos. E Paulo tinha algumas marcas, ele sofreu muito por amor ao reino de Deus, à obra de Deus, e o seu ministério tinha algumas marcas. Se você ler, por exemplo, capítulo 1, verso 24, Paulo vai descrever o seu ministério como um ministério alegre no sofrimento. Ele sofria com alegria, não porque estava sofrendo, mas porque ele sabia por quem ele estava sofrendo, por Cristo. Depois nós vemos ali do versículo 25 ao 27 do capítulo 1, que o ministério de Paulo é um ministério de serviço. Paulo era servo de Cristo, mas também era servo da igreja. Isto é lindo, porque tem pessoas que se dizem servos de Cristo, mas eles querem ser servidos pela igreja e não servir a igreja. Paulo era diferente. Paulo ele servia a igreja. Terceiro, verso 28, o ministério pastoral.
Paulo tinha um ministério pastoral, ele era um pastor verdadeiro, que amava, que agonizava, que chorava pelas almas. Quarto, versículo 29, um ministério de trabalho. Então, Paulo trabalhava muito, muito pela obra de Deus. Diferente do que alguns fazem hoje, né? Pensam que ministério é vida de regalias. Não. Paulo trabalhava muito e trabalhava com alegria, né? Em prol do Evangelho, em prol de Cristo. Então, meus irmãos, fica aí essas marcas do ministério de Paulo, que possamos também aprender com Paulo. Não é? Nós estamos estudando e este estudo não pode ser somente teórico, nós precisamos colocá-lo em prática na nossa vida para que Deus seja glorificado em nós. Página 112, da qual eu estou feito ministro. A palavra ministro significa servo, servidor, auxiliar, ajudante, diácono. O termo original é diaconoi, palavra originalmente aplicada a um copeiro. Então, como eu disse no slide anterior aos irmãos, Paulo, ele não é apenas servo, diácono de Cristo, mas também servo da igreja. Não é? Ele, meus irmãos, é servo dos servos. Ser ministro, diferente do que alguns pensam nos dias atuais, não é um posto de honras humanas, né? Mas um campo de serviço aos santos. Ser ministro de Cristo não é ser reverenciado, como muitos querem, e bajulado pelos homens. Não, meus irmãos. Mas é de fato estar a serviço de Cristo e dos homens. No exercício do pastorado de Paulo, ele não buscava os seus interesses, mas os interesses de Cristo e do seu povo. Ele não era um explorador da igreja, mas um ministro da igreja. Ele não se abastece do rebanho, mas ele serve ao rebanho. Ele não faz da igreja um campo de exploração para o enriquecimento pessoal, mas oferta sua vida como sacrifício para que a igreja seja edificada. Paulo era um exemplo de alguém que servia. Que Deus nos ajude para que possamos também servir melhor a Deus e também a igreja da qual fazemos parte. O grande combate que Paulo travava, capítulo 2, verso de número 1. Então, meus irmãos, esse grande combate que Paulo travava era na defesa dos cristãos contra as falsas doutrinas, as heresias, as filosofias vãs, juntamente com seus divulgadores que tentavam agir, atingindo a igreja. Então, meus irmãos, principalmente os gnósticos, que proliferavam na cidade de Colossos. Os gnósticos. Quem eram os gnósticos? O gnosticismo, a palavra gnosticismo, ela vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. E o gnóstico é, portanto, alguém que adquire um especial conhecimento e vive segundo esse conhecimento. Isso é a cabeça deles. Porque, segundo eles diziam ser possuidores de um profundo conhecimento espiritual, de um conhecimento especial, que só os gnósticos possuíam. Algo muito perigoso, muito comprometedor, não é? Então esses gnósticos, meus irmãos, eles perturbavam a igreja, estavam distorcendo a doutrina de Cristo. Eles não negavam diretamente a pessoa de Cristo, a existência da pessoa de Cristo, nem a obra de Cristo, mas negavam a sua supremacia e suficiência. Quer dizer, que Cristo era superior à criação e suficiente para a salvação. Eles negavam isso. Eles negavam, inclusive, a divindade e a humanidade de Cristo. Doutrinas que são pilares do cristianismo e que comprometem a salvação. Porque alguém que não crê que Jesus é Deus, isso compromete a salvação.
Diferente de alguns erros doutrinários, não é? Algumas até interpretações diferentes, teológicas. Por exemplo, tanto faz a pessoa ela ser um calvinista, como ela pender para o lado arminiano, isso não vai comprometer a salvação dela. Tanto faz se ela é um pré-tribulacionista ou um pós, também não vai comprometer a salvação. Mas a doutrina da divindade de Cristo, quando ela é negada, ela é comprometedora. Porque aqueles que não creem em Jesus como Deus e como Salvador, eles não podem ser salvos, porque Jesus é o único Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Página 113, as heresias gnósticas tentavam diminuir a superioridade de Cristo, dizendo ser ele apenas uma das emanações de Deus, semelhante a outros seres angelicais. Então, os gnósticos, irmãos, eles negavam a doutrina da criação. O que eles diziam? Se Deus é espírito e eternamente bom, então ele não poderia ter criado a matéria essencialmente má, referindo-se à natureza humana. Consequentemente, Deus não é o criador do mundo, eles diziam. Mas as emanações de Deus é que haviam então criado o mundo, e não o próprio Deus. Quer dizer, o que emanou de Deus. Não é? Eles negavam também a doutrina da encarnação de Cristo. Porque o que eles diziam? Se a matéria, no caso a natureza humana, é essencialmente má, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então, qual que é a conclusão que eles chegavam? Então, ele não teve um corpo de carne e ossos. Porque eles diziam que, na verdade, eles ensinavam que Jesus era uma espécie de fantasma espiritual, não tinha corpo físico. Quer dizer, eles negavam que Jesus era a natureza humana de Jesus, eles negavam. Não é? Negavam a encarnação de Cristo. E eles chegavam a dizer que quando Jesus caminhava na praia, não deixava rastro na areia. Dessa forma, os gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Para eles, meus irmãos, Jesus não podia ser humano e divino ao mesmo tempo. Só que ao negarem a encarnação, eles negavam também a obra da redenção e anulavam a cruz de Cristo. Olha o problema que eles causavam com seus ensinos, não só em Colossos, mas por outras igrejas que eles passaram também, causando muitos problemas. Legalismo e falsas doutrinas. Página 114. Então, meus irmãos, aqui o escritor vai fazer o seguinte comentário. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, é evidente que nós estamos salvos. Nossos pecados são perdoados, isso é de graça, basta crermos, não precisa fazer nada. Estamos salvos. Como aquele ladrão que foi crucificado do lado de Jesus, que creu, e Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não precisou fazer nada, só crer. Mas eu sempre digo que se aquele ladrão tivesse tido a oportunidade de descer da cruz, ser livre da morte, ele teria que estar lá com os irmãos em Atos capítulo 2, orando, buscando a presença de Jesus, o batismo no Espírito Santo. Ele teria que ser batizado nas águas, ele teria que estar unido aos irmãos ali. Enfim, o que eu quero dizer aqui? Que a salvação é de graça. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo além de crer. Isso aí não é mérito, é só estender a mão como um mendigo que recebe alguma coisa, um presente, um prêmio, sei lá. Mas depois de salvos, meus irmãos, nós precisamos então cuidar dessa salvação, zelar por essa salvação. Como que a gente faz isso? Continuando a viver em Cristo. Este é um exercício diário para desprendermos do nosso ego e viver de acordo com os preceitos e ordenanças da Palavra de Deus. Então nós precisamos agora manter essa salvação que recebemos de graça, cuidando da nossa vida espiritual, não é?
indo até o fim e sendo fiel a Cristo. Não perfeitos, nós falharemos no caminho, cometeremos erros, somos imperfeitos, mas devemos nos esforçar para sermos fiéis a Cristo. Quando errarmos, pedimos perdão, consertarmos com Deus e seguirmos na caminhada até o fim. Porque Mateus 24:13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é só até o meio do caminho. Nós precisamos ir até o fim e permanecermos andando com Ele, vivendo com Ele, em comunhão com Ele, com Cristo. As vãs filosofias. Nós tínhamos ali, irmãos, pelo menos dois grupos perturbando a igreja: os gnósticos e os judaizantes. Os judaizantes, preocupados aí com filosofias humanas, amparados pelo raciocínio humano, sem fazer caso da revelação de Deus, baseado na tradição humana, contendo noções rudes e elementos mundanos. Então, é aquela ênfase que os judaizantes davam, meus irmãos, às regras, aos preceitos e coisas humanas que perturbavam a igreja. ênfase a rituais, não é? E nós vamos ver um pouquinho mais à frente alguns detalhes dessas heresias que eles estavam tentando implementar ali nas igrejas. A filosofia gnóstica afirmava, eu já falei sobre isso aqui, mas só vou dar uma passada aqui, né? Como eu já mencionei algumas coisas lá atrás, eles afirmavam que Jesus não era humano, já expliquei sobre isso, que Jesus não morreu na cruz, que Jesus não ressuscitou. Essa afirmação é resultante das demais, pois não houve encarnação nem morte, portanto não houve ressurreição. Segundo seus ensinos, a ressurreição foi apenas espiritual. Então aí são algumas das heresias gnósticas, algumas afirmações que eles ensinavam e aí estavam perturbando de fato as igrejas, não só, como eu disse, a de Colossos, mas outras igrejas também que sofreram essas influências gnósticas ao longo do tempo. As vãs sutilezas. Então os ensinadores destas heresias diziam que a libertinagem era a lei de Deus. Libertinagem, meus irmãos, é o comportamento das pessoas que se entregam desmedidamente ao prazer sexual. Portanto, incentivava a depravação, a promiscuidade sexual. O corpo era essencialmente mau, portanto deveria ser tratado com severidade, ser submetido a flagelo, privações, jejuns, e o casamento era desprezado, bem como o mundo material. Então essas filosofias, meus irmãos, essas vãs sutilezas, elas se encontram em desacordo com a palavra de Deus. A heresia gnóstica, ao afirmar que esses ensinos se originavam de Cristo, eles mentiam abertamente e usavam o nome de Cristo para disseminar suas ideias heréticas. A filosofia gnóstica, ela se baseava em raciocínios, em falas, e não na palavra de Deus, né? Em tradições humanas e ensinos humanos. E olha quantas heresias eles ensinavam. Tradição dos homens. Este é um conceito que muitas vezes tem infestado nossas igrejas, quando damos mais valor aos conceitos formados por homens do que aqueles que estão na palavra de Deus. Esta é uma verdade, irmãos, triste, porque existem igrejas que eles dão mais valor às tradições, aos costumes, do que à própria palavra de Deus. São muitos os casos de pessoas que foram jogadas fora das igrejas por causa de tradições humanas. Eu não estou com isso aqui desprezando alguns bons costumes que as igrejas possuem. Cada igreja tem o seu costume, isso deve ser respeitado, mas colocar costumes, às vezes, acima da própria palavra de Deus, meus irmãos, é um problema sério e é um problema antigo. A igreja de Colossos enfrentava esse problema. Essa tradição dos homens aqui, no contexto da época, ela era uma mescla de cristianismo,
cerimonialismo judeu e culto aos anjos. Esse ensino, meus irmãos, era um ensino puramente humano. Era um ensino de homens sem a iluminação do Espírito Santo. Eram ensinos de homens e não de Deus, da terra e não do céu. Diferente de Paulo, que quando escrevia inspirado pelo Espírito Santo, quando pregava, quando ensinava. Esses homens não tinham nada de Deus, não tinha nenhuma iluminação do Espírito, porque andavam na carne. Que Deus nos guarde desses ensinos, meus irmãos, e dessas tradições dos homens. Que Deus nos ajude, que possamos valorizar a palavra de Deus. A refutação às falsas doutrinas. Então Paulo aqui, a partir de agora, ele vai refutar algumas falsas doutrinas, algumas heresias. E as heresias, meus irmãos, elas são, na verdade, como ervas daninhas, porque elas florescem em todos os lugares. Elas são como ervas venenosas, elas matam, elas resistem ao tempo, cruzam os séculos e ameaçam as igrejas até hoje. Quando Jesus ele foi pregar o seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, a primeira advertência que ele fez, meus irmãos, foi sobre o engano religioso. Ele disse, no versículo 4 e 5, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E o detalhe que Jesus diz é o seguinte, e enganarão a muitos. Que Deus nos ajude e nos guarde, e nos ajude para que possamos enfrentar, denunciar essas heresias, essas falsas doutrinas, e nos mantermos firmados em Cristo. Paulo fala da verdadeira circuncisão e verdadeiro batismo. Então, irmãos, a circuncisão praticada no Antigo Testamento era fruto de uma aliança feita entre o homem e Deus. Deus fez essa aliança com Abraão e Deus exigiu da sua descendência a circuncisão. Essa circuncisão era um sinal na sua própria carne. Porém, na nova aliança, a circuncisão é espiritual. Não há mais necessidade nenhuma de alguém se circuncidar. Ela traz uma mudança no coração, como está lá em Gálatas capítulo 6, verso 15. Então, os falsos mestres em Colossos, em uma mistura entre gnosticismo e judaísmo, eles diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, que os crentes deveriam agregar a ela a circuncisão, que se eles não se circuncidassem, eles não seriam salvos. Algo que se repetiu. Nós estudamos a respeito desse assunto lá em Gálatas. As igrejas da Galácia também tinham lá os judeus que defendiam que se eles não se circuncidassem, não seriam salvos. Mesma coisa acontece aqui. Aí, meus irmãos, Paulo então ele vai falar sobre a circuncisão, que a circuncisão agora ela é no coração. Não há mais necessidade da pessoa fazer essa circuncisão física. E aí eu coloco aqui algumas diferenças da circuncisão do Antigo Pacto e da circuncisão do Novo Testamento. Então, a circuncisão judia, no caso do Antigo Testamento, era uma cirurgia externa. A circuncisão do Novo Testamento é no coração. É uma mudança no coração. Segundo, a circuncisão judia do Antigo Testamento era uma parte do corpo. A de Cristo é todo o corpo. Quando Jesus salva alguém, ele salva tudo, não é? A pessoa por completo. Terceiro, a circuncisão judia do Antigo Testamento era feita pelas mãos. A de Cristo foi feita pelo Espírito. Quarto, a circuncisão judia não podia ajudar as pessoas espiritualmente. A de Cristo capacita o homem a vencer o pecado. Só que eram coisas que os judaizantes não compreendiam. Para eles, o sacrifício de Cristo não era suficiente. E para nós,
Ele é suficiente. Portanto, não precisamos circuncidar, meus irmãos, não precisamos nos prender a rituais, de modo nenhum, porque Cristo é suficiente. O batismo significa o ressurgimento de um novo homem que foi sepultado com ele. Irmãos, aqui, nós bem sabemos que o batismo, ele não regenera o homem, ele não produz vida espiritual, nós já estudamos a respeito disso. Por mais importante que seja o batismo, ele é um ritual de iniciação da fé cristã. O salvo tem que se batizar, porque ele é salvo e ele vai desejar se batizar, é um processo comum, natural, mas o batismo não regenera ninguém. O que Paulo está usando aqui é uma figura de linguagem para dizer a respeito da nossa identificação com Cristo. Ele vai mencionar aqui que uma vida radicalmente nova, ela é uma vida que se identifica com Cristo. Por quê? Porque o que aconteceu com Cristo também aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Morremos para o mundo. Renascemos para uma nova vida. Quando Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e deixamos as roupas da velha vida na sepultura. Estávamos mortos e agora renascemos para uma nova vida. Temos nova vida em Cristo. Então essa é a ideia de Paulo, é mostrar a nossa identificação com Cristo, meus irmãos. Não é? Que espiritualmente falando, o que ocorreu com Cristo também aconteceu conosco. Isto é, no nosso caso, se a nossa vida foi radicalmente mudada, se nós fomos de fato regenerados por Cristo. Não há necessidade de legalismo e ritualismo. Então as festas instituídas no Antigo Testamento eram sombras para o que havia de vir. Cristo tendo chegado, não há necessidade de continuar observando as leis cerimoniais. Irmãos, os falsos mestres, como já disse anteriormente, eles tinham o propósito de atacar a doutrina da suficiência de Cristo. Eles pregavam que ninguém poderia ser salvo e chegar à perfeição senão por meio de seus regulamentos legalistas. Então eles estavam dizendo o seguinte, Cristo não é suficiente, tem que cumprir os nossos rituais. Eles argumentavam com os cristãos, buscando convencê-los de que a menos que guardasse determinados dias, festas de calendário, dietas com abstinência de certos alimentos e bebidas, jamais poderiam ser salvos ou viver uma vida santa vitoriosa. Então esses falsos mestres, meus irmãos legalistas, eles ocupavam de duas coisas básicas: dietas de comida e bebida e dias sagrados. Mas nós sabemos que hoje, irmão, a Igreja de Cristo, ela não pode ser prisioneira de calendários, nem de dietas, nem do próprio sábado. A Igreja, irmão, do Novo Testamento, não deve guardar nenhum dia. Tem gente que diz por aí, vocês não guardam o sábado, guardam o domingo. De modo nenhum. O domingo, por ser o primeiro dia da semana, ser um dia que as pessoas folgam, então naquele dia a gente tem um tempo maior para se dedicar a Deus, né? Mas a gente não guarda o domingo. Eu, por exemplo, trabalho domingo sim, domingo não. Né? Nós não... Por outro lado, se a pessoa quiser guardar um dia, escolher um dia para consagrar a Deus, não tem nenhum problema. O problema, meus irmãos, é o que eles faziam, é o modo que eles ensinavam. Então veja bem, guardar esses dias especiais, eles não tinham, se a pessoa quiser guardar, não tem problema. Mas o problema é ensinar que essa observância dependia da salvação. Esse era o problema. Esse é o problema de algumas igrejas. E qualquer pessoa que fizer isso, irmão, eles estão atacando a suficiência de Cristo. Aí Paulo conclui dizendo o seguinte, isso aqui é muito lindo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa, ou lua nova, ou dos sábados. No Antigo Testamento, irmão, o sábado era um dia de descanso. Mas no Novo Testamento, o descanso é uma pessoa, é Jesus. Jesus Cristo disse, vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo é suficiente. Chegamos ao capítulo 3, versos de 1 a 11, vai falar sobre a nossa união com Cristo, que é o marco de uma nova vida. Neste texto são mencionadas algumas evidências desta união. Então Paulo aqui, meus irmãos, ele vai mostrar que há uma estreita conexão entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Que nós não podemos, meus irmãos, deixar de praticar aquilo que nós aprendemos como igreja, não é? Que a verdadeira conversão ela pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo. Ou seja, se nós de fato estamos unidos com Cristo, então nós vamos viver de acordo com aquilo que ele ensinou. Ressuscitar com Cristo. No capítulo 2, verso 20, encontramos a expressão: se já morrestes, estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Portanto, essa ressurreição é espiritual. Isso eu já expliquei aos irmãos nos slides anteriores. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos, é que os convertidos se identificam com Cristo. Cristo não apenas morreu por nós no sentido vicário, que é uma substituição. Ele morreu em nosso lugar. Mas nós também morremos com ele. Isso é identificação. Quando nós morremos para o mundo, meus irmãos, para os prazeres do mundo. Porque na cruz, Cristo não apenas pagou a nossa dívida, mas ele também quebrou o poder do pecado em nossa vida. Hoje o pecado não tem domínio. Claro que a gente falha ainda em alguns momentos da vida, mas domínio o pecado não tem mais sobre o crente salvo. E se isso estiver acontecendo, o crente precisa orar, buscar a Deus, porque não é natural, né? Nós falhamos, erramos, mas não vivemos mais na prática do pecado. Essa é a diferença. O salvo não tem prazer no pecado. O Dr. Russell Shedd diz o seguinte sobre esse texto: que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses desse mundo. O morto não tem mais nada, nenhum interesse nesse mundo. De igual forma, na morte com Cristo, deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido. Buscai as coisas de cima. O cristão não tem prazer nas coisas desse mundo. Portanto, o seu prazer deve estar nas coisas que são de cima. O batismo no Espírito Santo, os dons, a unção. Esta busca exige um esforço contínuo do crente. Essa busca, irmãos, deve envolver oração, meditação das Escrituras, almas para o Senhor Jesus Cristo. Essas coisas é que a gente deve buscar, não é? Porque essa é a evidência de que nós nos convertemos de verdade. Quando nós desejamos as coisas do céu mais do que as riquezas da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Nossa mente ou estará sintonizada no céu ou estará sintonizada no mundo. Mas há um convite para pensarmos nas coisas do céu, pois a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Os nossos pés, meus irmãos, ele deve estar sobre a terra, porque nós vivemos aqui, somos cidadãos da terra. Mas a nossa mente deve estar no céu, porque nós temos uma dupla cidadania. Nós devemos estar com a mente no céu. Nos esforçar para isso. Isso é um esforço mental que deve ser feito. Hoje, meus irmãos, nós vivemos a inversão de valores. Alguns cristãos, eles querem um paraíso nesse mundo. Querem juntar tesouro na terra. Estão agarrados às coisas da terra. Por isso não aspiram mais às coisas do céu. Que Deus nos ajude. Que Deus nos desperte para que nós possamos pensar mais nas coisas que são de cima. Manifestação da vida em glória. Vivendo a vida espiritual a cada dia, embora salvo e não pertencer a este mundo, na aparência física igual ao mundo, mas este viver com Cristo nos garante que um dia seremos manifestos com Ele em glória. Por isso, meus irmãos, nós precisamos viver com Cristo, não é? Em comunhão com Cristo,
andarmos com Ele aqui, para que um dia estejamos para sempre com Ele. 5 pecados são relacionados, associados à velha natureza. São eles: prostituição, primeiro. Então Paulo aqui, irmãos, ele vai enumerar vários pecados. Pecados esses que faziam parte da velha vida dos colossenses. Vai começar pela prostituição. Prostituição, a palavra aqui é porneia. Ela refere-se à imoralidade sexual em geral. Este pecado abrange todo tipo de pecado na área sexual, incluindo infidelidade conjugal, desvios no relacionamento conjugal e práticas sexuais aberrantes. Então, meus irmãos, o que Paulo está mencionando aqui, esses pecados? Esses pecados, eles, como eu disse antes, eles faziam parte da vida velha dos colossenses. E eles, Paulo vai dizer no verso 6 do capítulo 3, que eles atraem a ira de Deus. E que agora esses pecados, eles não são mais compatíveis com a nova vida que eles têm em Cristo e também que nós temos. Portanto, esses pecados, meus irmãos, eles faziam parte da velha vida, da velha natureza. E agora nós vivemos em novidade de vida e temos então que abandoná-los, que lutar diariamente para que não caiamos nesses pecados. O segundo pecado listado por Paulo é a impureza, que é a intenção moral de práticas sexuais ilícitas. O cultivo desses pensamentos dá origem à prostituição. Então, no sentido físico, a palavra que aparece aí é acatársia. Essa palavra ela descrevia, no sentido físico, a sujeira ou a putrefação de uma chaga infectada, ou seja, uma ferida podre, né? Moralmente falando, significava qualquer coisa revoltante e miserável. Particularmente, significa perversão sexual. O que é perversão sexual? É um comportamento sexual que foge aos padrões previstos e permitidos pela sociedade. Então, a impureza é um pecado listado por Paulo que fazia parte da antiga vida dos colossenses, mas que agora não deveriam mais ter esse tipo de comportamento porque viviam uma novidade de vida semelhante a nós. O terceiro pecado listado por Paulo é o apetite desordenado, que pode ser traduzido por paixão ou lascívia, que são paixões violentas que dominam a mente. Este pecado está relacionado ao homossexualismo, lesbianismo e outros tipos de desejos impuros. Então, meus irmãos, este pecado ele refere-se a um impulso, a uma força que não descansa até ser satisfeito. Trata-se da pessoa que fica dominada pelo desejo sexual. É a paixão que leva aos excessos sexuais ou até mesmo às perversões. Foi por causa desse pecado que Davi adulterou com Batseba. Que Deus nos ajude e nos guarde, meus irmãos, desses pecados terríveis. Quarto pecado listado por Paulo é a vil concupiscência, ou desejo maligno. E o escritor nos diz que sofrem esses ataques aqueles que principalmente não oram e não vigiam. Esse desejo maligno, meus irmãos, são pessoas que desejam o mal para outras pessoas. Então Paulo aqui ele vai condenar não apenas o ato pecaminoso, mas também a intenção, o desejo impuro do coração. Fica claro que os desejos e os apetites conduzem às ações. A fim de purificar os atos, nós precisamos antes purificar a nossa mente e o nosso coração. Que Deus nos guarde, meus irmãos, da vil concupiscência ou do desejo maligno. Quinto pecado listado por Paulo é o desejo incontido de possuir sempre mais, não importando os meios, ou seja, esse pecado chama-se avareza. A avareza, meus irmãos, ela é chamada também de idolatria por Paulo, porque o avarento faz de suas posses o seu Deus. E, meus irmãos, nós vemos que esse pecado é um pecado social, pode ser classificado como um pecado social. É o pecado da possessividade. William Barclay diz que os gregos definiam esse pecado da avareza como um desejo insaciável
e diziam que satisfazê-lo era como tentar encher de água um recipiente rachado. Quer dizer, não tem como saciar a avareza. A pessoa sempre quer mais e mais e mais. É o desejo incontido de possuir sempre mais. Então, a pessoa que está dominada pelo desejo de possuir coisas, elas coloca-as no lugar de Deus. E a elas presta culto. As coisas em vez de Deus. Ralph Martin diz que a avareza leva uma pessoa para longe de Deus e a encoraja a confiar nas suas possessões materiais. Por isso, a avareza não é melhor do que a idolatria. Então, meus irmãos, que Deus nos guarde, né, da avareza, que possamos adorar a Deus, amar a Deus e não nos envolver com a idolatria. Despojai-vos também de tudo. Significa ficar livre, tirar a velha roupagem utilizada e ter uma nova vida em Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele vai prosseguir na lista de pecados que devem ser removidos da nossa vida, uma vez que morremos e ressuscitamos com Cristo. Então Paulo fala mais de duas categorias de pecado. Se você continuar a leitura, você vai perceber isso. Pecados ligados ao temperamento. Então ele vai falar da ira, da indignação e da maldade. Esses três pecados, eles falam de um temperamento não controlado pelo Espírito Santo. Porque uma vez salvos, nós podemos em algum momento falhar, não é? Mas nossos temperamentos precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Ele escreve então a ira, que é um temperamento explosivo. Essa palavra aí, ela se relaciona com a palavra ferver. Então, temperamento explosivo, qualquer coisa a pessoa explode. Indignação é uma ira entranhada, que arde continuamente, que se recusa a ser pacífica e jamais cessa. Temos a maldade, fala de uma depravação mental, da qual surgem todos os vícios particulares. É um mal que a tudo invade. Trata-se de um desejo maligno contra uma pessoa, a ponto de entristecer-se quando ela é bem-sucedida e alegrar-se quando ela passa por problema, maldade. Então, olha, pecados aí ligados ao temperamento. Depois Paulo vai listar pecados ligados à língua, do capítulo 3, versículos 8 e 9. Ele vai falar da maledicência, que é uma difamação do caráter humano. Aqui a blasfêmia é falar mal dos outros, então um pecado ligado à língua. Temos também a linguagem obscena, que significa ter a boca suja, refere-se a todo tipo de palavra torpe, comunicação vulgar. E temos também a mentira, que é o dizer ou afirmar ser verdadeiro aquilo que se sabe que é falso. Então, pecados ligados ao temperamento e pecados ligados à língua, que não fazem mais parte da nova vida nossa em Cristo. Capítulo 3, versículos 12 a 17, Paulo vai falar sobre o cultivo das virtudes. O mundo nota a diferença na vida do crente quando, através de seu viver diário, ele demonstra que está vestido e revestido do novo homem. Convite feito é que devemos nos revestir como eleitos de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que o velho homem morreu e o novo homem, ele é continuamente renovado em Cristo. Essa renovação, de acordo com o texto do capítulo 3, verso 10, ela processa-se de duas maneiras. Primeiro, por meio do conhecimento. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Esse conhecimento não se trata apenas de um conhecimento teórico, mas de um relacionamento pessoal com Cristo. Não é apenas conhecer sobre Jesus, mas conhecer a Jesus. O relacionamento com Cristo, meus irmãos, ele faz com que a gente seja renovado, né? Segunda maneira pela qual essa renovação se processa é pela transformação à imagem de Cristo. O que significa isso? Quando Adão pecou, ele não perdeu totalmente a imagem de Deus. Do contrário, deixaria de ser homem. Mas aquela imagem foi deformada pelo pecado. Essa imagem de Deus que foi deformada pelo pecado, agora em Cristo, ela é restaurada. E de modo que
essa restauração, meus irmãos, ela possibilita também uma renovação. Nós somos renovados diariamente, porque nós fomos também transformados à imagem de Cristo. Páginas 121 e 122, nós vemos ali a expressão do termo eleitos, que foi utilizado para caracterizar no Antigo Testamento a eleição de Israel. Na Nova Aliança, a eleição é para a igreja. Então, irmãos, nós já estudamos um pouquinho a respeito da eleição, quando estudamos a Epístola de Paulo aos Efésios, e nós aprendemos que a palavra eleição significa escolha, e que no Antigo Testamento, o povo que Deus escolheu foi Israel. Eu expliquei aos irmãos que não significa que ele rejeitou os demais povos, mas escolheu Israel para um propósito particular. O principal propósito é trazer o Salvador do mundo, Jesus. Não é? No Novo Testamento, porém, a eleição é para a igreja. A igreja que é eleita, a igreja que é escolhida, a igreja é que é predestinada. E como já estudamos, quem quiser fazer parte da igreja é só crer em Cristo como único Salvador. Não adianta ser judeu, não adianta ser filho de crente, tem que crer em Cristo, arrepender-se dos seus pecados, e aí sim, esta pessoa será uma pessoa eleita, uma pessoa predestinada, porque então ela faz parte da igreja, né? E a igreja está predestinada a morar com Cristo eternamente. Não tem como mudar isso. Já está predestinado. Agora, quem fará parte da igreja, isso sim é uma questão de escolha, né? E aí, meus irmãos, nós vemos que essa nova vida em Cristo, essa eleição, nos obriga a andar num caminho de santidade, não é? Que nós também precisamos agora nos revestir de algumas virtudes. Devemos demonstrar ao mundo que Cristo nos salvou. Então, apesar de nós não sermos salvos pelas obras, não é pelo que praticamos, nós somos salvos para a prática de boas obras. O mundo precisa ver em nós essas boas obras. Então vamos ver algumas delas que Paulo menciona nos slides posteriores. A lista de Paulo começa com entranhas de misericórdias, ou profunda compaixão. Então o cristão ele precisa ter profunda compaixão. Paulo aqui ele vai falar de virtudes que precisam ornamentar a vida do cristão. Ele fala do que devemos fazer uns aos outros, porque agora pertencemos à família de Deus. E aí, meus irmãos, esse pensamento essa palavra entranhas de misericórdia, no pensamento antigo, as vísceras, no caso as entranhas, elas eram consideradas a sede da vida emocional. Então, por isso é que aparece a palavra entranhas aí de misericórdia. É como se fôssemos dizer misericordioso de coração, né? Ou uma profunda compaixão, uma profunda misericórdia. Então, ser misericordioso é lançar o coração na miséria do outro. É uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros. Segunda qualidade que o cristão precisa ter é bondade. Paulo já listou entre os componentes do fruto do Espírito essa qualidade, que significa generosidade em ajudar os outros em suas necessidades, atitudes e atos. Significa também alguém amigável, ajudador, que procura suprir as necessidades dos outros. Depois temos, meus irmãos, a humildade. O que é a humildade? É a consciência das nossas próprias limitações. Isso é humildade. É não ter um elevado conceito de si mesmo. Trata-se de uma compreensão de si mesmo diante de Deus e também diante dos homens. Isso é humildade. Depois Paulo fala da mansidão. É uma disposição de ceder os direitos. É a pessoa que está pronta a sofrer em vez de causar danos. E por fim a longanimidade, que é a paciência na hora da provação, que também pode significar longa resistência, grande paciência
O longânimo ele não apressa em agir, não é inconsequente nos seus atos, é a pessoa perseverante, paciente, admirar-se. Ela, tendo condições de vingar-se, não o faz. Então são qualidades que nós precisamos ter e que o Espírito de Deus nos ajude para que possamos demonstrar essas qualidades aos nossos irmãos e ao mundo também. Responsabilidade social, capítulo 3, 18 ao 4, 1. Então estes textos, meus irmãos, eles vão falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, assuntos que nós já estudamos na Epístola aos Efésios. Então eu quero deixar só um comentário de Warren Wiersbe, muito interessante quando ele comenta esse capítulo. Ele vai falar sobre a responsabilidade, principalmente na família. Olha o que ele diz. A fé em Cristo muda não apenas indivíduos, mas também famílias. Isso é uma verdade muito interessante. Quando Cristo entra, ele muda famílias. Quem não é cristão verdadeiro no lar, dificilmente o será em outra parte. Não teremos igrejas santas, nem uma sociedade justa, se não tivermos lares bem estruturados. Então que Deus nos ajude a sermos cristãos também no nosso lar, no nosso trabalho, enfim, em todos os ambientes que nós estivermos. Capítulo 4, versículo 2 ao capítulo 4, verso 6, Paulo vai falar sobre a oração e prudência. Nós vamos ver que não há meios do viver um verdadeiro evangelho sem o estudo constante da palavra, sem uma vida de oração e uma constante ação de graça, uma vida de gratidão. Então, Paulo, falando da primazia da oração, ele ensina que a oração deve ser perseverante, no capítulo 4, verso 2. Ele vai falar que a oração deve ser vigilante. Ele vai dizer que a oração deve ser com agradecimento. Então, esses três elementos aparecem no verso 2. No verso 3, Paulo vai falar que a oração deve ser intercessória. Então, ele menciona aí a primazia da oração. Depois, no capítulo 4, versos 3 e 4, Paulo vai falar da supremacia da palavra. Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está. Em suas orações da prisão, a preocupação de Paulo não é ser libertado ou estar em segurança pessoal, mas ser usado por Deus na pregação. Aliás, Paulo ganhou muita gente na prisão. E aí, meus irmãos, no capítulo 4, versos 5 e 6, Paulo fala da urgência do testemunho. E ele diz que a gente devemos nos portar com sabedoria para os que estão de fora, devemos aproveitar as oportunidades para pregar e devemos ter a palavra certa na hora certa. Página 125, o falar do cristão. O falar do cristão deve ser uma palavra agradável, isto é, que atrai a atenção daqueles que a ouvem. Uma palavra boa, temperada com sal. Podemos e devemos falar contra o pecado, mas precisa ser temperado. Então, meus irmãos, a palavra do cristão precisa ser assim. Uma palavra verdadeira, oportuna, edificante e agradável. O cristão não pode ser rude na palavra. Sua palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, nem insípida, nem muito salgada. Sabe, não basta a gente ganhar uma discussão, nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Nós precisamos orar a Deus, pedir sabedoria a Deus, para como conversar com as pessoas de maneira sábia, de maneira que as nossas palavras sejam agradáveis. Chegamos então na página de número 126, meus irmãos, nas saudações finais, que vai do capítulo 4, verso 7 ao capítulo 4, verso 18. Paulo, nessa saudação, ele cita alguns companheiros e amigos que estiveram com ele em algumas oportunidades. Esses companheiros foram fiéis durante as atividades missionárias, mas também ainda eles são úteis, mesmo na prisão, mesmo Paulo estando preso. Então o apóstolo aqui,
Nós vemos o quê? O que nós aprendemos aqui nessa conclusão, nessas saudações finais de Paulo? Que Paulo não fez uma carreira solo, ele trabalhou em equipe. Paulo tinha muitos cooperadores, tanto homens como mulheres. E esse pessoal, meus irmãos, trabalhava com zelo e dedicação. E Paulo, então, ele agora menciona, não só aqui, mas em outras cartas, Paulo sempre faz menção de seus companheiros, sempre é grato a Deus pela vida dele, pela vida deles, né? Paulo elenca aqui um rol de pessoas que estiveram com ele e outros que, mesmo à distância, contribuíram para o seu apostolado. Ele fala de 3 judeus, Aristarco, Marcos e Jesus Justo, de 3 gentios, Epáfras, Lucas e Demas. Esse último aí acabou se desviando, Demas, né? Paulo menciona também, aqui nessa conclusão, uma carta aos Laodicenses, a igreja de Laodiceia, que essa carta de Colossos ele deveria ser lida em Laodiceia e a de Laodiceia aqui. Uma carta que, segundo alguns teólogos, ela se perdeu. Né? Nós não sabemos o conteúdo e não chegou até nós, isto porque Deus não quis. Pelo menos a maioria. Há discordâncias, mas a maioria acredita que essa carta se perdeu. Paulo também faz menção a Arquipo, um cristão que precisava de encorajamento. E Paulo conclui. Até aqui Paulo dita a carta. Agora ele assina de próprio punho, com uma saudação e uma súplica. E Paulo lembra, dizendo, lembrai-vos das minhas algemas. O que Paulo queria dizer com essa expressão, lembrai-vos das minhas algemas? Eram a evidência, aquelas algemas, do seu amor a Cristo e aos perdidos. Então, meus irmãos, eu concluo aqui esta aula, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que os irmãos sejam edificados também com o conteúdo desta aula. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.